Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez a esta casa. É uma alegria recebê-los a todos. E vamos então iniciar o nosso trabalho. Vamos nos deixar se envolver com essa música suave. Vamos silenciando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções. Vamos nos sentindo mais tranquilos. E aí vamos aproveitar esse ambiente de amor, de paz e de harmonia que os mentores espirituais dessa casa prepararam para nos receber. Pedimos então a permissão de Deus e a assistência dos benfeitores espirituais para darmos início ao nosso trabalho da tarde. Hoje temos conosco a Georgina Valente. Ela traz esse tema, caridade como ação integral. Então que nós possamos nos envolver a nossa atenção para aproveitar o máximo desse tema maravilhoso que a Georgina traz para nós e possa ele nos esclarecer, possa ele nos confortar e nos dar coragem para mudar aquilo que precisamos mudar para a nossa felicidade atual e nossa felicidade futura. E que assim também, nutridos por esse pão espiritual, que possamos também espalhar essa felicidade e esse amor a todos na nossa volta. Que assim seja. Então, uma palavra à nossa querida irmã Georgina. Obrigado. Felicidade. Boa tarde, amigos. A todos aqui presentes e aqueles que nos ouvem pela internet. É sempre uma alegria voltar a esta casa e rever os amigos queridos, de tantos anos. Que Jesus nos abençoe para que todos nós possamos nos beneficiar deste tema tão importante que é a caridade, na sua ação integral. Olha que viés de reflexão capaz de nos favorecer um autoencontro para a nossa realidade espiritual. Então nós vamos buscar um momento em que Jesus é inquirido, que é Lucas que nos traz o grande mandamento. Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 28. E eis que o legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. No contexto bíblico, faze isto e viverás significa ter uma vida eterna. Então, Jesus já nos colocava diante da possibilidade de vivermos eternamente. E os homens da época buscavam então esse entendimento. Faze isto e viverás. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Essa questão, como entendia Jesus, está na questão que nós já conhecemos bastante do Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que diz que é benevolência para com todos
indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec comenta ainda essa questão. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então a caridade encerra esse princípio básico, que é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Parece muito simples quando nós dissermos assim: ama o teu próximo como tu ama a ti mesmo. Mas na realidade exige de nós um comportamento diferente, um comportamento que vem do âmago dos nossos sentimentos mais íntimos. Porque só nós sabemos como nos sentimos bem, como nos sentimos felizes, como nós queremos ser tratados. O outro não sabe, e nós temos que amar o outro da forma como eu me sinto feliz em receber aquilo que eu dou para o outro. Então Jesus diz assim: como tu gosta de ser amado? Então nós vamos buscar lá dentro de nós mesmos a forma como eu gostaria de ser amado. E aí eu sou capaz de estender ao outro da mesma forma. Isto é amar ao próximo como a si mesmo. Mas a caridade integral, essa ação integral, que não corresponde a esse contexto, ama ao próximo como a si mesmo, mas aqui a casa nos pediu ação integral, que é uma ação que abrange. Então nós estamos refletindo passo a passo. Na Revista Espírita diz assim: a caridade é a alma do espiritismo. E todos nós que aqui entramos nessa casa nos dizemos espíritas, ou alguns que vieram pela primeira vez, talvez simpatizantes. Mas quando nós simpatizamos com uma doutrina, que é lógica e é razão, que nós colocamos dentro das nossas consciências, essa é a doutrina, essa é a religião, essa é a filosofia que eu acho que deve nortear as nossas consciências, a nossa vida. Então todos nós podemos nos dizer somos espíritas, porque acreditamos na lei de reencarnação, na imortalidade da alma, nesse Deus que é justo, na pluralidade dos mundos habitados, nesse viés mediunidade que nos faz conversar ou ler as mentes que estão ao nosso lado através da mediunidade. Conversamos com o nosso guia protetor, com os espíritos que estão até ao nosso lado, viés mediunidade. Esses dias nós fomos fazer uma palestra numa casa espírita e foi nos receber uma amiga muito querida que nós não víamos há muito tempo. E olha só, e aí ela diz: Georgina, eu vou ficar com as crianças, porque ela está evangelizando as crianças, e a palestra fica lá no andar de cima. E ela me recebeu, me levou até o salão, uma amiga muito querida de tantos anos. E subiu comigo. E disse assim: não, vou ficar só mais um pouquinho aqui contigo sentado. E eu disse assim: tá, vamos ficar. Ela viu a prece, mas durante a prece, eu via pela minha mediunidade que ela se levantava e se sentava, como se estivesse irrequieta, incomodada, e pegava a moça e disse: será que ela... Eu não vou dizer o nome, quase que eu disse o nome. Mas será que ela... O que será, né? Eu pensei assim comigo mesmo: ela está constrangida de me deixar aqui, que é uma amiga de muito tempo, né, que queria ficar comigo, mas ela tem a evangelização. E eu via pelo viés da mediunidade como ela se sentia. Olhei para o presidente da casa, ele calmamente, sentado do meu lado, né? Não era ele que ia me acompanhar lá na mesa naquele dia, e ele calmamente sentado. E eu disse assim: não, eu não estou vendo coisas, né?
Do lado de cá, a minha amiga levantava, se mexia, e eu dizia assim, Jesus. Aí quando eu olhava, abria os olhos, ela estava quieta, paradinha no lugar. Eu tinha o espírito dela. A pessoa terminou, abriu os olhos e disse assim, Vilma, por favor, tu pode descer. Nós já nos vimos, nós já nos abraçamos. Tu pode ir para a tua evangelização. É mesmo? Eu vou fazer isso sim. Que bom te ver, te abraçou. E ó, saiu beijinho. Então, meus amigos, esse viés de mediunidade nos faz, a gente faz uma leitura do ambiente, das pessoas, da forma como as pessoas nos tratam, da forma como as pessoas nos tratam bem, nos querem bem. Então nós não temos mais como fingir, nós estamos no mundo do pensamento, nós estamos no mundo agora de transição para a regeneração, onde os nossos pensamentos se irradiam. Isso é maravilhoso. É maravilhoso que quantas vezes nós estamos pegando o celular e pensando, e a pessoa já está respondendo, e já é maravilhoso. Nós estamos diante deste momento ímpar. E esses dias conversando com o apostolado lá do Evangelho Redivivo que nós fazemos, lemos, estudamos versículo a versículo do Evangelho Redivivo, e eles diziam assim, nós somos, todos nós, considerados aqueles que entendem, compreendem, sentem, se esforçam para praticar os ensinamentos de Jesus, no mesmo papel, no mesmo patamar de importância que os apóstolos, os discípulos de Jesus, na época em que estamos. Então, a caridade integral começa nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, porque nós seremos lembrados, não pelas palestras que fazemos, não pelo trabalho que realizamos, mas todo exemplo, todo sentimento que nós emanamos, que é capaz de dizer o verdadeiro espírita, aquele que conhece Jesus e que pratica, este é o discípulo de Jesus. Então, é a caridade integral, é esse patamar de entendimento que nós temos que ter. Mas a benevolência também, como entendia Jesus, adjetivo que significa que alguém demonstra boa vontade, afeto e estima em relação às outras pessoas. Uma pessoa benevolente revela altruísmo, empatia e desejo bem para os outros. Indulgência, tolerância, condescendência, flexibilidade e contemporização, que sabe administrar o que está acontecendo para dar o melhor resultado, as melhores respostas, diante de tudo que nós já vivenciamos ou que estamos agora interagindo com a sociedade, com os amigos, com o mundo, com o colega de trabalho, em família e etc. Neste capítulo da caridade, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos infortúnios ocultos, que é a verdadeira caridade, quando vai ao encontro da dor, nas calamidades. E nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, o exemplo maior que nós tivemos diante de todos os nossos irmãos que sofreram, e registramos também que não é só o espírita, né? Nós tivemos notícias de pessoas desconhecidas de várias religiões que se uniram para cozinhar e atender, separando roupas, agasalhos e calçados. Então, os infortúnios ocultos, aquele que nós vamos e demonstramos aquilo que sentimos, realmente, esse é a verdadeira caridade. O óbolo da viúva, quando nós tiramos de nós próprios para dar ao outro. Não para fazer o estardalhaço, como os homens da época faziam, que colocavam no gasofilácio fortunas, mas aquela mulher que lhe fazia falta aquela moeda, mas ela dizia assim, mas essa moeda vai fazer a diferença para esta pessoa que vai receber. E aquela moedinha caía sem fazer barulho. E Jesus disse, essa fez a verdadeira caridade.
convidar os pobres e os extropiados, sem esperar retribuição. Então Jesus diz que nós seremos ditosos por nós fazermos grandes festins e grandes festas e convidar aqueles que não podem nos retribuir. Aí eu estudando essa mensagem, preparando a nossa reflexão, eu entendi basicamente como as oportunidades do trabalho nos favorecem um amplo olhar para os ensinamentos de Jesus. Eu entendi plenamente o que essa lição queria dizer. Não é eu fazer uma grande festa e chamar todos os mendigos para a minha mesa e deixar os meus amigos de fora. Jesus não quis dizer isso. Impossível. Porque quando nós damos uma festa, fazemos um aniversário, o que a gente convida? Aqueles que a gente quer compartilhar. Os amigos, os parentes, porque nós queremos que eles se acheguem até nós. E a gente faz o bolo, e é o refrigerante, e são os salgadinhos. É natural que nós queiramos compartilhar com os nossos amigos e os entes queridos as nossas festas. Mas participação na abundância do que desfrutais. Eu pensei e racionalizei e senti. Se eu tenho condições e posses para ter abundância nas nossas festas, eu tenho que ter abundância para dar, para alcançar aquele que necessita. Isso é o que Jesus quis nos lembrar também. E a caridade, então, abrange a caridade beneficente e a caridade benevolente. A beneficente, nós abrimos o armário e vemos o arroz, o feijão, o açúcar, e nós pegamos tranquilamente o litro de leite e alcançamos. Mas a caridade benevolente, aquela caridade que dá muitas vezes o que o outro mais precisa, a escuta, o carinho da atenção, o entendimento, a benevolência, a capacidade de se colocar no lugar do outro, saber calar, silenciar, estender a mão. Muitas vezes no conflito, em casa, no lar, no ambiente de trabalho, nos retirarmos e não respondermos na mesma moeda o insulto, a perseguição, mas com os nossos pensamentos, modificar o ambiente e desejar para aquele que está irritado e colerizado os nossos sentimentos, para que a benevolência possa atingir aquele irmão que está inseguro e desnorteado muitas vezes, porque está distanciado do autoconhecimento e das leis de Deus, que é fazer com que nós avancemos gradualmente, dando um passo atrás do outro. Caridade como ação integral. Você já pensou, todos nós que aqui estamos, já pensamos que todos nós, neste momento, fazemos parte da caridade luz que emana desta casa? Olha que momento maravilhoso esse que nós estamos aqui. Caridade, ação integral. Todos nós que aqui estamos. Quando nós entramos aqui, tem aqui muitos espíritos. Cada um de nós é um foco de atração para muitos espíritos que também vieram junto conosco. E as nossas reflexões que nós todos estamos aqui nutrindo em relação à caridade e ação integral, está fazendo com que esses espíritos repensem as suas atitudes. Que todos os nossos pensamentos que são endereçados a este ou aquele, eles estão recebendo e percebendo aquilo que nós estamos emanando.
Quando nós fizemos a prece com o irmão e vamos fazer a prece no final, nós vamos irradiar com os nossos sentimentos auxílio para aqueles que necessitam. Então, todos nós que aqui estão, que fazem parte deste momento de reflexão, ou dos outros momentos que a casa oportuniza, para que possamos beneficiar aqueles que mais necessitam neste momento. Já falei muitas vezes que nós fazemos parte de um grupo de oração pela paz no mundo. E muitas vezes nós sentimos realmente a presença espiritual dos espíritos que nos intuem nos momentos da prece. Esses dias nós estávamos em oração e durante o trabalho mediúnico no dia anterior, o Valmor disse assim: Georgina, estranho, eu vi que a senhora que estava do nosso lado, trabalhadora, te deu um pote de mel. Eu disse assim: mas que coisa é? Sim, e tu pegava aquele pote de mel e ficava assim, feliz, mas tu devolvia aquele pote de mel para ela e aquele mel se derramava. Eu disse: o que será esse pote de mel? Eu fui no Google ver o que significa pote de mel. E pote de mel é algo assim novo. Eu disse: tem que ser uma coisa muito boa, muito especial. O mel é uma coisa tão gostosa, né? Da abelha. E eu fui assim: mas o que será esse pote de mel? Aí no outro dia da prece, a nossa amiga disse: Georgina, eu vou precisar ir para o Canadá. A minha filha vai casar. E eu vou te deixar responsável 15 dias pelo grupo da prece. Tu podes fazer isso por mim? Eu disse: com toda alegria. E nós ficamos 15 dias responsáveis. Eu disse assim: é o pote de mel. O pote de mel que foi visto. E durante o trabalho, muita coisa maravilhosa. Um dia, nós todos saímos por uma estrada iluminada e nós íamos de mãos dadas, engrossando aquele número de pessoas indo em direção a um pôr do sol distante. Nós somos, meus amigos, não só naquele grupo, todos nós que aqui estamos, indo em direção ao pôr do sol, que representa o mundo de regeneração. Porque quando nós caminhamos juntos, em busca de algo que vai engrandecer a terra, que vai trazer mais paz, que busca com seus sentimentos sinceros a modificação deste mundo para melhor, nós estamos já com os nossos sentimentos numa ação integral, fazendo a caridade para aqueles que necessitam. Meus amigos, vamos indo, né? Que nós temos outra perguntinha aqui. Que nossos sentimentos de caridade e amor estão favorecendo? Nós sabemos, já conversamos sobre isso, que os nossos sentimentos de caridade e de amor estão favorecendo a transformação do nosso mundo para melhor. Certamente estão favorecendo. Por isso que a caridade integral é ação, é pensamento, sentimentos, porque nunca, como nunca, mais do que nunca, necessitamos exercitar a misericórdia, esse ato de compaixão com os desconhecidos. Porque para os conhecidos é muito fácil eu chegar a abraçar os amigos. Mas para os desconhecidos, as pessoas encontram-se profundamente infelizes porque perderam o endereço de Deus. E quando nós buscamos, através da nossa fé, da nossa caridade, irradiar para com as pessoas, para que todos recebam aquilo que eu gostaria de receber, é a caridade integral perante todos os disparates do próximo. Nós estamos diante de um contexto infeliz
da humanidade, onde se misturam a forma de pensar e separam-se, porque os homens estão em luta de ideias. Se você não pensa como eu não te quero como amigo. Se você não fala aquilo que eu quero, eu não te convido. Luta de ideias. Há um consórcio, há um complô para separar os homens pelas crenças, pelas ideologias, pelas formas de pensar. Nunca foi tão oportuno conhecer Jesus, pensar em Jesus, divulgar Jesus, não no meu critério, mas a forma como Jesus nos traz na caridade integral. Não podemos esperar, meus amigos, que o Evangelho de Jesus obtenha a vitória imediata no espírito dos povos. Então nós ficamos sentados assim, esse povo não tem jeito, olha só o que está acontecendo. É verdade, na Nigéria estão massacrando os cristãos no dia de hoje. Quando nós lemos as notícias, quando nós pensamos nas cruzes dos cristãos lá atrás, estão perseguindo os cristãos no dia de hoje. Como nós podemos modificar esse contexto? Mas cada espírito, cada um de nós, possui um reino de sentimentos, de raciocínios, de ações, de reações, de possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Está no livro Reino Interior, de Divaldo Franco. Meus amigos, a nova era será voltada para valores morais e conquistas superiores. Espíritos menos aprisionados às paixões do egoísmo. Então, cada vez que o egoísmo quiser nos aproximar do homem ainda, que nos fez renascer nessa terra, porque todos nós trazemos o orgulho e o egoísmo em graus diferentes, mas estamos nos desvencilhando aos poucos do orgulho, do egoísmo, das paixões. E nesse momento, buscando erguer a nossa mente, a nossa fronte, os nossos sentimentos, para compreender melhor Jesus e vivenciar esse mestre invisível que está ao nosso lado. Para terminar, então, uma prece psicografada de Chico Xavier, que diz o seguinte: nesse momento nunca foi tão oportuno nos levantar e pensar em Deus. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Que compromisso! Fazer do nosso lar um ninho de paz. Se reguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busque o descanso inútil. Trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, num momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce no lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta.
na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino de amor. Todos nós temos a grata esperança de nos tornarmos cada vez melhores. E esta esperança que nos faz caminhar resolutos no bem. Nesse dia, nessa tarde abençoada, que estamos aqui, que possamos ter resgatado da espiritualidade esse bem que jorra para todos nós e sair espalhando para os nossos entes queridos, para aqueles transeuntes, para todos que necessitam tudo aquilo que aqui recebemos, na caridade de ação integral. Muita paz a todos, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigado a nossa irmã Georgina por essa mensagem de amor, de fé, de esperança e de coragem também. Convido agora os nossos irmãos médicos aplicadores de passe para aplicar o passe aqui no salão. E nós nos mantemos com as nossas vibrações elevadas, com a nossa mente tranquila, que já estamos sendo atendidos desde o momento que adentramos nessa casa. E agora recebemos essas energias do passe, um reforço energético ao nosso ser, ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual também. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos aos mentores espirituais dessa casa, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que olha por todos neste planeta. E assim, se sentindo melhores, com as nossas dores do corpo e as dores da alma já aliviadas por esse bálsamo que recebemos aqui, vamos lembrar também, então, daqueles que não puderam chegar aqui nesta tarde. Nossos familiares, nossos entes queridos, nossos colegas de trabalho, enfim, todo o nosso círculo de amizades, aqueles que gravitam em torno de nós, sejam encarnados ou sejam desencarnados, que eles também sejam agraciados com essa energia de paz, de amor e de bondade. E assim também possam estar sentindo-se numa vibração mais elevada. Vamos lembrar em especial daqueles que andam pelas ruas sem rumo, sem teto, sem direção, sem cuidado. Que os benfeitores espirituais estejam com eles, iluminando seus caminhos e suas mentes, lhe dando coragem, resignação e fé nessa prova que enfrentam nessa terra. Na certeza de que, se para eles a felicidade não é desse mundo, eles já têm um lugar reservado num futuro melhor. Por fim, agradecemos mais uma vez a Deus pelo trabalho realizado aqui nesta tarde, por partilharmos esse trabalho com todos esses irmãos encarnados e desencarnados que vêm apoiar e trabalhar nessa casa. Que possamos todos nós sairmos daqui com mais confiantes, com mais felicidade, com mais coragem
e seguimos os nossos caminhos em paz e em segurança. Que assim seja. Encerrando os trabalhos de hoje, eu quero fazer um convite a todos aqui. No sábado, nós vamos ter uma palestra com o Carlos Burganti a respeito do último livro dele, o livro recém-lançado, que se trata sobre o Alzheimer e a convivência com as pessoas sobre o Alzheimer. Então, a palestra acontecerá no próximo sábado, às 16 horas. Estão todos convidados. Vai ser uma alegria recebê-los todos aqui novamente. Muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde também àqueles que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Que assim seja.